Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Júlio Laranja alerta para a importância dos cuidados com a saúde bucal desde a infância e garantir um sorriso mais saudável ao longo da vida. Dados apontam avanços importantes na educação do Maranhão. O estado registrou uma das maiores reduções na taxa de analfabetismo do país na última década. O número de desembarques em São Luís reforça o estado como um dos destinos turísticos em destaques no país. E veja também, uma exposição em São Luís convida o público a mergulhar nas lendas, nas paisagens e na riqueza cultural do Maranhão por meio da arte. O Assembleia em Foco, segunda edição, está no ar. A saúde bucal começa nos primeiros anos de vida e faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças. No Júlio Laranja, especialistas reforçam a importância das consultas odontológicas e da avaliação ortodôntica anual para prevenir problemas futuros. Cuidar da saúde bucal é uma atitude que deve ser feita desde a infância. Isaac tem apenas 10 anos, mas desde os 3 é acompanhado pelo dentista. Quando ele tinha uns 3 anos, eu percebi que os dentezinhos dele de cima não encaixava com o de baixo, né? E eu procurei, a gente que é mãe, né? Presta atenção em todos os detalhes, eu procurei o dentista e ele começou a fazer o tratamento. E graças a Deus, de lá para cá, já veio tendo uma evolução bem grande, ele já tem esse encaixe. E aí eu tenho todo esse cuidado com escovação, com tudo, né? Isaac aprendeu desde cedo a importância em cuidar dos dentes e segue uma rotina diária de cuidados. Eu escovo os dentes quando eu acordo, quando eu almoço e quando eu vou dormir. Segundo a última pesquisa nacional de saúde bucal, mais de 43% das crianças e adolescentes possuem cárie dentária. 6% das crianças de 12 anos precisam de tratamento de urgência. Os dados revelam ainda que as maiores taxas de problemas bucais no público infanto-juvenil estão nas regiões Norte e Nordeste. A pesquisa também aponta que as populações vulneráveis apresentam mais casos graves de problemas bucais. No levantamento mais recente, divulgado pelo painel E-Gestor AB do Ministério da Saúde, o Maranhão ampliou a assistência às famílias e está na 5ª posição do ranking nacional de cobertura de saúde bucal. Pensando na importância desse cuidado precoce, foi criada em 2019 a campanha Júlio Laranja e neste ano passou a fazer parte do calendário nacional por meio de uma lei federal. O Júlio Laranja serve para conscientizar sobre a importância da avaliação ortodôntica em crianças de 6 a 12 anos. O mês de Júlio Laranja é um mês de conscientização em relação à ortodontia preventiva e interceptativa. Os pais geralmente costumam levar os filhos na adolescência, até o dentista para fazer uma consulta, uma avaliação ortodôntica, mas o ideal é fazer uma avaliação entre os 6 e 7 anos, uma avaliação ortodôntica, para verificar como estão os dentes, a posição, em relação também ao crescimento ósseo, a língua, em relação também à mordida do paciente, é de fundamental importância. Esse é o contexto do Júlio Laranja. O especialista explica alguns sinais que podem indicar um possível problema bucal, que devem ser observados pelos responsáveis pela criança. Em relação aos sinais, o que a gente pode observar? Os pais têm que verificar em relação à parte oclusal do paciente. Às vezes, as crianças elas nascem e, em relação ao crescimento, o crescimento da região superior fica mais proeminente, ou região inferior fica mais proeminente do que a superior. Às vezes demora a nascer um dente, Então os pais precisam verificar isso. Em relação também à fala do paciente, da criança também, é muito importante. Em relação a esses hábitos que eu te falei, de sucção, em relação também à mamadeira, de extrema importância, o uso prolongado da mamadeira, da chupeta. Então, a chupeta ela tem que ser usada no máximo ali até os 2 anos, a mamadeira até 1 ano, entendeu? Então, a gente tem que observar esses hábitos. Ainda de acordo com o último levantamento da SB Brasil, entre adultos e idosos, existe uma alta incidência de extrações ao longo da vida, gerando uma demanda expressiva de próteses.
Com os cuidados com os dentes desde cedo, o pequeno Isaac já pensa em evitar problemas no futuro. Para não precisar fazer cirurgia no futuro, aí eu tenho que cuidar dos meus dentes. A taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais caiu significativamente no Maranhão nos últimos 10 anos. O levantamento do IBGE também mostra aumento no número de adultos que concluíram o ensino médio. O número de pessoas analfabetas no Maranhão com idade de 15 anos ou mais tem diminuído em ritmo crescente. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre a Educação, PNAD Contínua Educação, realizada pelo IBGE, o estado teve a segunda maior redução. Em 10 anos, houve um recuo de 4,8 pontos percentuais na taxa de analfabetismo da população maranhense de 15 anos ou mais de idade. Em 2016, o indicador era de 15,7%. Em 2025, ele aparece em 10,9%. O índice é melhor do que de outros estados, como Ceará, Paraíba, Piauí e Alagoas. Essa indicação de mudança no cenário da educação maranhense é resultado de várias ações desenvolvidas pela gestão estadual para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem em todo o Maranhão. O Maranhão hoje ele vive um pacote de ações que vão também fortalecendo a infraestrutura das escolas para fortalecer a qualidade da educação que perpassa as paredes da sala de aula. Já são mais de 500 escolas entregues e mais 200 escolas que serão entregues até o final do ano. É uma política de fortalecimento da educação, porque o governo do estado do Maranhão ele entende que para que a educação avance, a infraestrutura das escolas ela precisa estar com qualidade para que os nossos jovens possam seguir avançando na educação. A PNAD Contínua Educação também mostra que a proporção de pessoas com 25 anos ou mais de idade que concluíram a educação básica obrigatória, ou seja, que completaram no mínimo o ensino médio, aumentou em 2025 para 47,4%. Segundo a secretária de Estado da Educação, a evolução deve ser maior nos próximos anos, muito por conta de um pacote de ações a serem executadas. Dentre as obras que serão entregues, nós temos reformas, temos ampliações, temos construções, adaptações, que vão fortalecer cada vez mais a infraestrutura das nossas escolas, com os refeitórios, com laboratórios, com toda uma infraestrutura adequada para a melhoria da qualidade cada vez mais dos nossos alunos. Veja no próximo bloco, o Maranhão segue atraindo cada vez mais visitantes. O aumento no número de desembarques em São Luís reforça o estado como um dos destinos turísticos em destaque no país. E veja também, uma exposição em São Luís convida o público a mergulhar nas lendas, nas paisagens e na riqueza cultural do Maranhão por meio da arte. A gente volta já. O turismo maranhense continua em crescimento. Dados mostram aumento do fluxo de passageiros que desembarcam no aeroporto de São Luís, impulsionado pelas belezas naturais, pela cultura e pelas tradicionais festas juninas. O Maranhão vem consolidando sua presença no mapa do turismo nacional. Mês após mês, o estado registra aumento na chegada de visitantes. Entre janeiro e maio deste ano, o aeroporto de São Luís registrou mais de 359 mil desembarques. O crescimento de 11,94% mostra que o Maranhão entrou no roteiro de visitantes para qualquer época do ano. As festas juninas impulsionam ainda mais esse momento. Entre bumbas, meu boi, culinária típica e manifestações populares, o estado reforça sua vocação como destino turístico e cultural. A gente não tem só o São João, né? E além do São João e também por conta do São João, da extensão do São João também para o mês de julho, então a gente tem mais gente chegando para conhecer a nossa cultura, para conhecer o bumba meu boi, o tambor de crioula, o patrimônio material e imaterial aqui do nosso estado e também patrimônio agora natural, né, que os Lençóis Maranhenses. Este turista suíço escolheu o Maranhão pela terceira vez. Encantado com as praias, a cultura e a hospitalidade, ele fez questão de voltar.
Muito gosto, é muito lindo, lindo o Maranhão. A comida, Lençóis Maranhão é muito lindo. Sim. Quem acabou de chegar foi esta família goiana. A expectativa é conhecer de perto as belezas naturais e a riqueza cultural do estado. A gente pesquisou e viu que o Maranhão tinha esse calor humano, esse sol, e realmente é o que nós estamos sentindo aqui, né? E conhecer, né, essa parte histórica, né? Nós temos nosso guia aqui que está dando uma aula de história e está sendo perfeito. Chegamos hoje, já estamos encantadas. O crescimento do fluxo de visitantes reflete também o trabalho de promoção do destino. A participação do governo do estado por meio da Secretaria de Turismo em feiras e eventos do setor, somada às belezas naturais, a riqueza cultural e a receptividade do povo maranhense, tem fortalecido o Maranhão como um destino cada vez mais procurado ao longo do ano. Algumas pesquisas, algumas matérias, intenção de busca de destino, indicam alguns destinos do Maranhão, principalmente os Lençóis Maranhenses, como destinos que os turistas pretendem visitar. Então, recentemente também saiu uma pesquisa que a Praia de Atim está entre uma das mais bonitas, então isso dá muito mais visibilidade aqui para o estado do Maranhão, não só para os lençóis, né, mas por via de curiosidade, às vezes o turista, o que tem a mais dos Lençóis Maranhenses? Tem São Luís com a sua cultura, com a sua parte patrimonial, com o tambor de crioula, com Bumba Meu Boi, com cacuriá e dentre outras diversidades culturais que aqui tem no estado. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para o fim de semana com Paula Torres. Boa noite, Paula. Boa noite para você que acompanha o Assembleia em Foco, segunda edição. O fim de semana está batendo a porta, então já é hora de saber se o tempo vai ajudar quem pretende descansar, viajar, aproveitar as praias da ilha ou até curtir um banho de rio pelo interior do Maranhão. Na capital, São Luís, tanto no sábado quanto no domingo, o cenário será bem parecido. O sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. No sábado, a temperatura varia entre 26 e 31 graus. Já no domingo, fica entre 25 e 29 graus. Então vale programar os passeios, mas sem esquecer o guarda-chuva. Agora seguimos para Maracassumé, no Alto Turi. O sábado será de sol, entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, o tempo continua instável, com sol entre algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 23 e 29 graus no sábado e entre 23 e 28 no domingo. Encerrando a nossa previsão, vamos para Capinzal do Norte. O sábado será de bastante sol, com o aumento das nuvens durante a tarde e tempo mais aberto à noite. Já no domingo, voltam as pancadas de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas continuam elevadas durante todo o fim de semana, chegando aos 32 graus. Então fica a dica, o fim de semana terá momentos de sol em várias regiões, mas também pode ter aquela chuva passageira típica desta época. O ideal é aproveitar os intervalos de tempo firme para curtir a programação com a família e os amigos. Uma ótima noite, um excelente fim de semana e até a próxima previsão. Manguezais, marés, rios e encantarias inspiram as obras do artista plástico Nelson Maia, que reúne 17 telas em uma exposição aberta ao público na capital maranhense. Entre manguezais, marés, rios e elementos do imaginário popular maranhense, a exposição Encantarias, o olhar que tece o tempo, convida o público a uma imersão em histórias de força, memória e pertencimento. A mostra reúne 17 telas do artista plástico Nelson Maia, produzidas em acrílica e óleo sobre tela. A minha inspiração sempre foi a nossa cultura popular maranhense, né, que é riquíssima do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, também dessas belezas naturais e materiais das quais a gente tem aqui na nossa ilha e no nosso Maranhão todo. Com 28 anos de carreira, o artista buscou nas paisagens maranhenses e nas tradições ligadas às águas a inspiração para criar obras que unem realidade e mito. Nas telas, as figuras femininas ocupam lugar de destaque, representando sabedoria, resistência e ancestralidade. Essas mulheres significam o tambor de crioula, o cacuriá e também as marisqueiras, né? Aquelas mulheres que trabalham nas marés, que catam o sururu
o camarão, esses mariscos, né? E esse tem um significado também. Também tem do cacuriá e tem também as quilombolas, que está mais ali atrás. Isso aí significa muito também sobre o folclore maranhense, que elas representam muito, né? As pinturas dialogam com crenças, lendas e encantarias presentes na cultura popular do Maranhão. Cores vibrantes e elementos simbólicos ajudam a construir narrativas que reforçam a relação entre natureza, identidade cultural e memória coletiva. A gente foi realmente a fundo mesmo pesquisar os mangues de São Luís do Maranhão. A gente está rodeado de mangues, né, de manguezais aqui, nós somos uma ilha. E a gente encontrou muita poluição nos mangues, né? E a gente fala muito sobre esse meio ambiente, para que as pessoas possam, o ser humano possa preservar, cuidar mais do meio. A gente encontrou muito lixo, muito plástico, entendeu? Então, assim, coisas que deixaram a gente triste, e a gente traz isso para a exposição, até mesmo para alertar o público, as pessoas e o ser humano, para poder preservar mais nos nossos manguezais. A exposição também marca uma celebração da trajetória do artista e propõe ao visitante uma reflexão sobre o papel das mulheres como guardiãs de saberes e tradições. Um convite para enxergar o Maranhão por meio da arte, da sensibilidade e do encantamento. Encantarias, o olhar que tece o tempo, está em cartaz no Espaço de Artes Márcia Sandes, na Procuradoria-Geral de Justiça, em São Luís. A visitação é gratuita. Pode esperar uma exposição belíssima, né? Não é porque eu estou fazendo, e pode também servir de alerta para que as pessoas possam ter mais preservação do nosso meio ambiente, as nossas marés, os nossos mares, nossos rios e nossos mangues. O Assembleia em Foco, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.